Você sabia que a Primeira Guerra Mundial foi desencadeada por um pelo assassinato? assassinato de um arquiduque austríaco, Franz Ferdinand, em 1914. Isso é verdade. Verdade. O assassinato do arquiduque por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio, desencadeou uma reação em cadeia que eventualmente levou a um conflito global. Viu, a Europa na época era uma teia de alianças. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. A Rússia, obrigada por um tratado, foi arrastada para o conflito. França e Inglaterra, ligados à Rússia, também foram envolvidos. Não foi uma simples disputa entre duas nações, mas um sistema complexo de alianças, pronto para explodir ao menor provocação. O sentimento nacionalista estava no auge, alimentando ainda mais o fogo. O mundo era uma bomba relógio, esperando por uma faísca para explodir. A faísca veio com a morte do arquiduque Ferdinand. O cenário estava preparado para um conflito que redefiniria o mundo como o conhecemos. Uma vez iniciada, a guerra rapidamente se espalhou pelo mundo, afetando milhões de pessoas. Grandes batalhas e eventos marcaram este período, como a Batalha do Marne, onde os aliados pararam o avanço alemão para a França. Então, a infame campanha de Galípoli, uma tentativa fracassada dos aliados de controlar a rota marítima da Europa para a Rússia. E quem poderia esquecer a Batalha do Somme, uma das batalhas mais sangrentas da história humana? Essas batalhas resultaram em níveis sem precedentes de destruição e perda de vidas, marcando para sempre a paisagem e a psique das nações. Novas tecnologias surgiram, mudando a própria natureza da guerra. Tanques avançavam pelos campos de batalha, aviões rugiam nos céus, e o terrível espectro das armas químicas foi introduzido. A guerra não estava mais limitada a campos de batalha remotos, foi levada às portas dos civis, mudando a vida de pessoas muito além das linhas de frente. A guerra havia se tornado uma guerra total, afetando não apenas os soldados na frente de batalha, mas todos em casa também. Após 4 anos de conflito horrível, a Guerra Fria finalmente chegou ao fim em 1918. A maré começou a virar com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Suas tropas frescas e recursos reforçaram os aliados cansados, mudando o equilíbrio de poder. Simultaneamente, a última ofensiva alemã estava perdendo força, incapaz de sustentar o ímpeto. A guerra terminou com a assinatura do Tratado de Versalhes. Esse tratado impôs severas penalidades à Alemanha, incluindo consideráveis perdas territoriais e substanciais reparações. Os termos severos deixaram um ressentimento duradouro entre os alemães. No entanto, o Tratado de Versalhes fez mais do que apenas encerrar a guerra. Plantou as sementes para conflitos futuros. Os termos punitivos, as fronteiras redesenhadas e as mudanças políticas prepararam o palco para mais turbulências. O mundo foi irremediavelmente alterado. A Primeira Guerra Mundial mudou o mundo para sempre, preparando o cenário para a Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas depois. Então, quais são as principais coisas para lembrar sobre a Primeira Guerra Mundial? Bem, é crucial entender que a guerra foi incendiada por uma complexa teia de tensões políticas e o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria. Esse conflito, também conhecido como a Grande Guerra, foi uma luta global que envolveu mais de 40 países e remodelou o mapa político do mundo. Durante a guerra, grandes batalhas, como a Batalha do Somme e Verdun, marcaram pontos de virada que balançaram o rumo da guerra. Foi uma guerra de trincheiras, tanques e gás venenoso, um lembrete sombrio do poder devastador da guerra moderna. O fim da guerra veio com a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919. No entanto, a paz foi de curta duração. As duras condições do tratado levaram a uma insatisfação e ressentimento generalizados, preparando o cenário para a Segunda Guerra Mundial. Na sua esteira, a Primeira Guerra Mundial deixou um legado que continua a moldar o nosso mundo hoje.